Você dormiu bem essa noite? Ou tem sentido que o sono não está rendendo como antes, ou durante o dia parece que eu não estou descansado, parece que eu tenho me cansado cada vez mais e que esse sono não está reparando as minhas energias durante a noite? Muitas vezes, a qualidade do sono influencia no nosso corpo durante todo o dia em que nós estamos acordados. E uma boa qualidade de sono, ela é importante para você ter melhor qualidade de vida. Se liga no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vim falar sobre a qualidade do sono. Mas afinal, por que precisamos dormir tão bem? Mas antes de prosseguir nosso vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Afinal, o sono não é só um descanso, é um período que nosso corpo entra em manutenção, ele desacelera para o nosso corpo conseguir repor, principalmente hormônios, o mais famoso, a melatonina, que vai nos deixar a sensação que estamos descansados, mas também outros tipos de hormônios que vão ajudar a melhorar nosso funcionamento durante o dia. Nesse período, o cortisol ele dá uma abaixada a ponto de não mantermos tão ativos e durante o período de acordar ele tem uma ativação para conseguir nos despertar e preparar nosso corpo para o próximo dia. A questão é que se o sono for muito picado ou de má qualidade ou de poucas horas para conseguir descansar, isso vai refletir no nosso desempenho durante o dia, pois a manutenção da noite não foi feita de forma adequada. Questões respiratórias, como ronco e apneia, são as principais causas de perda de qualidade do sono, mas não são as únicas. Pessoas com dificuldades em iniciar o sono ou com sono muito curto que acaba acordando antes do tempo e aí não dando a sensação que eu estou descansado, também podem influenciar muito na qualidade, mas lembrando que uma boa qualidade de sono começa com boas rotinas durante o dia. E lembrando que o processo do sono é um processo fundamental para nos mantermos ativos e com as nossas funções, tanto do corpo como da mente, funcionando de forma mais adequada. E nem sempre um remedinho, um suplemento, vai resolver todos os seus problemas. Eles podem até remediar questões pontuais, mas não a origem de todo o processo e começa a nossa rotina. Fatores do dia a dia, como hábitos alimentares, uma alimentação adequada e às vezes não tão pesada no final da noite para não exigir mais o nosso estômago, então não exagerar naquela pizza, naquela coisa mais pesada todos os dias. Hábitos também saudáveis de atividade física não tão intensa no final do dia, mas ter a rotina de atividade durante toda a semana e até mesmo atividades de extravasamento, de estresse, de pelo menos válvulas de escape, como por exemplo, atividades de lazer e também com a família, são muito importantes para a gente ter uma melhor condição de dormir com mais qualidade. A questão não é o estresse nervoso, mas a sobrecarga. Muitas vezes podemos estar acumulando funções, trabalho, família, relacionamentos e às vezes não sobra o tempo para nós fazermos aquela pausa e podemos refletir e descansar. Na correria do mundo moderno, às vezes é cada vez mais difícil, principalmente se a gente começa a acumular ainda funções para outras pessoas, por exemplo, os nossos filhos e nossos pais, que às vezes precisam um pouco mais de suporte. E também nós temos um vídeo falando da geração sanduíche, que é a geração que está passando por essa fase, que está criando ao mesmo tempo os filhos pequenos, como também os idosos que possam precisar de mais ajuda, ou até aquele parente que está precisando por uma questão de saúde, um apoio familiar. Só que essa sobrecarga de tomar conta também da vida dos outros pode fazer a gente começar a retirar do nosso dia a dia atividades que são fundamentais para a nossa melhor qualidade de vida. Primeira coisa, a gente começa a fazer menos exercício, começa a comer o que dá tempo e começa a tentar descontar em outras coisas, por exemplo, o cigarro ou até mesmo vícios com outras questões, como por exemplo, vícios de internet, de celular, tentando achar uma válvula de escape de uma forma mais imediata, mas que não seja tão duradoura. Lembrando que uma boa qualidade de sono também é muito importante na nossa memorização e por isso que às vezes má qualidade do sono começa a refletir naquela questão de esquecer onde deixei as minhas chaves, esquecer atividades rotineiras ou algum detalhe, aquela mochila que eu deixei em casa. Isso é importante para a nossa organização, uma boa qualidade do sono. E até mesmo antes de sair na correria, depois de acordar, até o nosso cérebro conseguir pegar no tranco, já deixar as coisas já prontas antes do tempo, para não precisar ter que fazer a correria no dia de manhã. E para questões de aprendizado, é durante o sono que nós fixamos aquilo que aprendemos. E por isso, para crianças e estudantes, a qualidade do sono e principalmente adolescentes, aí sim o tempo de sono é muito importante
para podermos ter uma maior fixação daquilo que aprendemos. Durante o processo no sono REM, que é a fase mais profunda do sono, é a hora que nós temos a fixação numa memória mais permanente. E aquele conteúdo que eu estudei, ele vai se manter por mais tempo e vai conseguir lembrar durante, por exemplo, na prova. E por isso, por estar em processo de aprendizado e desenvolvimento, é muito comum, desde bebês até a adolescência, o tempo de sono ser um pouco mais prolongado do que quando nós somos adultos e ainda mais curto ainda em idosos. Nos idosos, o ciclo do sono é mais lento. E o que vai acontecer? Teoricamente, num período que ele poderia fazer 3 ciclos de sono quando adulto, ele vai acabar fazendo apenas 2, porque a duração é mais comprida de cada ciclo. O grande problema é que ele vai acabar no segundo ciclo e vai acabar um pouquinho mais cedo. E aí vem a história que o idoso dorme menos. Mas o que pode acontecer é que depois à tarde ele sinta de novo um pouco de sono e seja necessário aquele cochilo da tarde para conseguir repor outro ciclo de sono. É claro que o melhor horário para o sono é à noite e no escuro, onde há a maior produção de hormônios e neurotransmissores que vão dar a melhor qualidade de descanso para a pessoa. A cochilada da tarde, às vezes, pode ser fundamental para o idoso conseguir se manter um melhor, mas não a tarde inteira. Algumas medicações podem até ajudar nesse ciclo do sono. Alguns são indutores de sono, são aqueles que vão fazer dormir mais rápido, mas temos que tomar cuidado que alguns podem fazer o efeito de cobertor curto. Faz dormir mais rápido, mas faz acordar mais cedo. E isso demanda ajuste principalmente com o neurologista e com o psiquiatra. Existem remédios para fazer esse sono durar um pouco mais e existem até medicações, na verdade, uma reposição da melatonina para pelo menos não dar tanta sensação de cansaço, repor um pouquinho que às vezes pode não ter tido a produção suficiente durante o ciclo do sono. Mas deixar uma medicação para melhorar o seu sono tem que ser usado com critério, pode não ser a questão exata do seu problema com o seu sono. Então é importante a avaliação com o médico para poder indicar o melhor tratamento e avaliar a sua resposta com esse tratamento. Mas nenhum remédio consegue funcionar se eu não mudar meus hábitos. Atividades físicas regulares, uma alimentação adequada e às vezes não tão pesada à noite. E também boa ingestão de água, controle das doenças de base, por exemplo, a pressão alta, o diabetes, a tireoide podem ajudar o corpo a funcionar melhor e de forma adequada. O cuidado com o uso de telas, especialmente a luz branca, que vai manter mais alertas. Então, por isso que quando estou perto da hora de dormir, começar a diminuir um pouco a iluminação do quarto, evitar ficar tanto tempo com o celular tão próximo e a iluminação da tela ser um pouco menor, podem te ajudar a pelo menos a desacelerar antes de conseguir dormir. Não é tão rápido assim, o processo de sono ele começa aos poucos e por isso que se eu não desacelerar de pouco a pouco algumas horas antes, pode ser que eu não consiga dormir e a minha cabeça fique acesa pensando sem parar, tentando achar uma posição para dormir. E pesquisas da Harvard indicam que há uma chance maior, quase 2 vezes maior, de desenvolver sintomas depressivos pela má qualidade do sono. E do ponto de vista de defesa, o sono consegue controlar a produção de citocinas, que são importantes na nossa defesa, e também faz regular o ciclo de cortisol. Ele é um hormônio que nos ajuda a nos despertar, mas também no descanso, a desacelerar, nosso corpo consegue se repor a ponto de preparar nossas defesas, já que o cortisol também é muito importante em situações de defesa do nosso corpo e ativação do nosso sistema imune, principalmente na produção de anticorpos e na mobilização da nossa célula de defesa. E por isso que noites mal dormidas podem vir a refletir em questões de imunidade e defesa. E se você está tendo dificuldades para conseguir dormir ou ter um sono de qualidade, procure um médico especialista para poder avaliar aquilo que você precisa e também vermos o que podemos fazer para melhorar a qualidade do seu sono. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nosso próximo vídeo. E até a próxima!